Não se conquista um amor por imposição, mas sim por empatia, quando nos colocamos na posição do outro. Num reino distante, onde as sombras do poder se estendiam sobre todas as terras, vivia uma mulher chamada Caroline, cuja beleza e coragem eram tão lendárias quanto as montanhas que cercavam o castelo do imperador. O imperador Corim, um homem de linhagem real e coroa adornada com rubis e ouro, observou Caroline de longe e, encantado, decidiu que ela seria sua. Tudo o que ele queria era lhe dado sem recusas. Sua corte era um palco de intrigas onde a persuasão era exercida com a força da coroa. Ele convocou Caroline ao palácio, determinado a fazê-la sua esposa, não por amor, mas por um desejo insaciável de luxúria e poder. Diante dela, cercado por cortesãos e sombras dançantes, o imperador expressou suas intenções com uma arrogância que fazia tremer até os mais destemidos. Ele exigiu o amor dela como se fosse uma ordem, um decreto real que não poderia ser questionado. Caroline, no entanto, não era uma presa fácil. Com a graça que a caracterizava, ela recusou as demandas imperiais, desafiando o poder que tentava moldar seu destino. Sua recusa fez com que o imperador visse uma centelha de determinação em seus olhos, algo que o intrigou mais do que ele estava disposto a admitir. Não acostumado a ser desafiado, o imperador, em vez de recuar, decidiu mudar sua abordagem. Procurou retirar todos os bens da mulher que o rejeitou. De um dia para o outro, Caroline se viu sem a sua pequena e humilde moradia, a qual era o único bem que possuía. A sua pequena terra era o sustento de onde tirava o seu alimento. Sem condições de se manter, se viu obrigada a procurar serviços em uma estalagem. O imperador, tomado de ódio por ela conseguir se estabelecer em um emprego, mandou fechar o lugar. Com a notícia da perseguição do imperador a ela, todos lhe fecharam as portas, fazendo com que Caroline não tivesse mais onde ter abrigo ou trabalho. Mesmo sofrendo com a perseguição, ela não se rendia ao tirano. Cansada, sem lugar para morar e trabalhar, resolveu enfrentar o seu desafeto. Ele, quando viu que ela estava humilhada diante dele, sorriu, sentindo-se vitorioso. "Agora você está pronta para ceder aos meus caprichos, minha querida?" perguntou-lhe zombeteiramente o imperador. "Nunca serei sua. Você pode fechar as portas para mim o quanto quiser, mas meu coração jamais será seu. Pode até possuir meu corpo, mas nunca minha alma. Eu sou livre para escolher aquele a quem desejo amar, e certamente esta pessoa não é a vossa majestade." Ele, tomado por uma cólera imensa, ordenou que a prendessem na masmorra. Ela foi levada presa e lá permaneceu por vários dias, mas não se entregou ao imperador. No palácio havia uma senhora sábia chamada Sofia, a quem o imperador ouvia com muito respeito. Ela o orientava desde a sua tenra idade e ele sempre procurava seguir as suas orientações. Sem saber o que fazer para conquistar o coração de Caroline, o imperador se consultou com Sofia. Esta, por sua vez, foi a única que teve coragem para lhe dizer a verdade. "Meu senhor,
Não se conquista um coração por força. O Senhor já viu como são formados os grandes rios? Eles não nascem imponentes, mas sim com apenas um fio de água que brota da terra. Todos os majestosos e caudalosos rios nascem assim. Da mesma forma, é o nascer do amor. Não se exige que alguém nos ame, mas sim devemos mostrar o nosso amor nos pequenos atos para com a pessoa. Um pequeno gesto aqui, outro ali, e quando observamos, o amor já terá alcançado uma proporção imensa, tal qual um volumoso rio que nasceu de uma pequena corrente de água. Ele ouvia tudo silenciosamente. Sofia continuou a orientar seu senhor. Meu senhor, primeiramente, se o senhor me permite dizer, deve pensar se o senhor ama essa mulher de fato ou se apenas está seduzido pela condição de possuí-la. Se quiser apenas possuir o seu corpo, está no caminho certo. Mais dia, menos dias, ela se entregará ao Senhor. Entretanto, se o Senhor a ama, está no caminho errado, pois amar é respeitar, dividir, compartilhar e, acima de tudo, dar aquilo que queremos receber, o amor. Corin ouviu tudo o que a velha senhora disse e ficou pensativo por um bom tempo. Depois dos conselhos da sábia Sofia, o imperador chegou à conclusão que estava agindo errado. Mulher que o satisfazia sexualmente, ele tinha várias, mas não era só isso que ele queria com Caroline. Ele queria que ela o amasse realmente. Percebendo o seu erro, abandonou as exigências e os decretos, adotando uma postura mais humilde. Mandou seus servos para cuidarem das terras e consertar a velha casa de Caroline. Mandou também que trouxesse Caroline à sua presença e lhe disse: Peço desculpas por todo o mal que lhe causei. Fiquei cego de raiva quando lhe falei do meu amor e você me recusou. Não estou acostumado com recusas e isso me transformou em um homem arrogante e insensível. Você está livre para seguir a sua vida e não exigirei que você me ame, mas continuarei te amando. Ela não acreditou muito nas palavras dele, mas saiu do palácio de cabeça erguida por não ter cedido às investidas amorosas do imperador. A partir desse dia, ele começou a frequentar o lugarejo por onde eram as terras dela e também mandou os seus servos para cuidarem de suas plantações. Pediu humildemente a ela que permitisse que ele frequentasse a sua casa para de vez em quando tomar um chá com ela. No princípio ela recusou, porém, percebendo que tomar um chá com ele não poderia lhe trazer mal algum, aceitou. Ele, sabiamente, passou a conquistá-la, não com o poder da coroa, mas com a sinceridade de suas palavras. Por várias horas, os dois ficavam sentados na varanda, conversando e rindo sobre vários assuntos. À medida que o tempo passava, Caroline começou a perceber uma mudança no imperador. Ele se revelou como um homem complexo, com anseios e sonhos enterrados sob a fria máscara do poder. Ele compartilhou suas vulnerabilidades, revelou suas dúvidas e confessou que, por trás do trono imponente, ele era apenas um homem. Inesperadamente, o coração dela começou a amolecer. Ela viu na transformação dele uma sinceridade que ela nunca imaginara encontrar na realeza. O amor, que inicialmente parecia impossível, começou a brotar.
Em uma tarde iluminada pelos raios violetas, Caroline, se sentindo subitamente apaixonada pelo homem que estava à sua frente, resolveu provocar o imperador. O senhor já não me deseja mais? Eu te desejo mais ainda hoje do que há dias atrás. O meu desejo por você nunca diminuiu. Pelo contrário, só aumentou, respondeu-lhe olhando-a nos olhos. Então, como consegue ficar tão sereno na minha presença? Riu ela. Fico sereno porque sei que você será minha, não por força, mas porque se entregará aos meus desejos por vontade e por prazer, falou Corin. Então ela se levantou, caminhou até ele e lhe respondeu: Bem, eu estou aqui e me entrego pelo meu desejo e pelo meu prazer em seus braços, meu imperador. Imediatamente ele a pegou em seus braços e a beijou com uma sofreguidão há muito tempo contida. Com o tempo, Caroline e Corin descobriram um amor que transcendia as barreiras do poder e da posição social. O imperador, que inicialmente buscava conquistar Caroline com seu título, encontrou algo muito mais valioso: o amor genuíno que nascia da compreensão mútua, da humildade e da empatia.